Olá, queridos amigos, estamos de volta com o Ceifa de Luz, estudando essa obra monumental ditada por Emmanuel Francisco Cândido Xavier, com o nosso querido Dr. Aguinaldo. E a lição de hoje chama-se Encargos. Evidentemente, encargos que cada um de nós tem diante da vida. E Paulo de Tarso vai falar aos Coríntios que isso é específico, que os encargos são pessoais, para que cada um faça por onde acontecer, no sentido de também, evidentemente, melhorar o todo, né? E, claro, nós sabemos das responsabilidades que cada um de nós tem nas mais diversas facetas da vida, e o Espírito muito mais, pois que quando ele reencarna para progredir, conforme propõe a questão 132 do Livro dos Espíritos. Consequentemente, ele tem obrigações consigo mesmo e com a sociedade. E esse é o assunto que nós vamos tratar hoje. O Dr. Aguinaldo vai dar continuidade com as suas primeiras impressões. Então, ele vai comparar o cargo com o encargo, falando a respeito dos nossos trabalhos do dia a dia e da nossa existência reencarnatória. E ele vai fazer um paralelo dizendo que, da mesma forma que nós temos um cargo para nós executarmos um plano de ação dentro da nossa competência profissional, ali nós vamos ter encargos, porque não é todo mundo que tem o mesmo encargo. Nós vamos fazer um trabalho, qual seja, dentro de uma empresa nós temos inúmeros funcionários e cada um tem um encargo. Agora, o que tem que acontecer é que cada um realize bem o seu cargo, que é de trabalho, mas com o encargo de realizar um trabalho específico. A nossa existência é a mesma coisa. Nós temos uma proposta reencarnatória. Todos nós estamos reencarnados. Agora, cada um vai fazer o seu trabalho. Não tem como a gente fazer o trabalho de todo mundo, mesmo porque a cada existência nós vamos fazer um trabalho de aprimoramento numa área. Talvez nessa existência eu venha como médico para aprender humildade ou paciência, que em outrora eu não houvera adquirido. Então, se eu me deter nesse propósito de adquirir a humildade e a paciência, deixa o orgulho, a vaidade, o egoísmo para depois. Mas pelo menos eu vou cumprir essa tarefa. Agora, a bem da verdade é que isso é lei geral, é para todo mundo. Não tem ninguém que escapa desse propósito. A pergunta 258 do Livro dos Espíritos vai falar exatamente isso. Nós programamos a nossa existência, a gente vem para cá e vai cumprir a tarefa. Mas acontece que, pelo esquecimento, a gente às vezes se perde e acaba dando aso, permissão às nossas imperfeições do passado, que estão também arquivadas no nosso inconsciente, que tem uma força de mando muito grande, e acabamos nos perdendo. E o Paulo fala exatamente isso, para a gente ter o encargo, ou com o nosso cargo, para um bom proveito. Porque também não adianta reencarnar, vir aqui, coisa e tal, com uma luta tremenda, e não tirar proveito. Desencarna com um progresso muito pequeno, não é, Navarro? Sim, e é interessante essa questão no sentido de que aquilo que o Senhor Jesus disse, né? Que a cada um será dado sempre segundo as suas obras, né? A gente anseia por uma situação melhor, por uma condição melhor, a gente anseia por um mundo melhor, mas nem sempre a gente impõe as forças e o objetivo necessário para que isso aconteça. A gente fica esperando o esforço alheio, né? A gente determina que quem tem que consertar as coisas é o governo, quem tem que consertar são aqueles que têm dinheiro, e a gente acaba se desculpando e não agindo. O que Paulo de Tarso está falando para nós é que nós temos as responsabilidades no lugar em que a gente se encontra. É pessoal, mas ao mesmo tempo é revertido para a obra como um todo. Então eu estou aqui participando da vida, né, para crescimento do meu espírito. Mas o Livro dos Espíritos nos fala que um dos objetivos da reencarnação ou da encarnação do espírito é melhorar também as suas instituições.
Então nós somos chamados naturalmente a melhorar a sociedade na qual nós estamos inseridos. Faz parte do nosso, vamos dizer assim, compromisso reencarnatório. Eu não tenho compromissos tão somente com a minha esposa, ou com os meus pais, ou com os meus filhos, não. Eu tenho compromisso social. Por isso que existe uma lei de sociedade, que é estudada na terceira parte do Livro dos Espíritos, para nos mostrar que as nossas obrigações vão além das coisas que dizem respeito tão somente a nós próprios. Nós temos que pensar na coletividade, naquilo que a gente pode melhorar para a coletividade, mesmo porque a gente nunca sabe onde nós vamos reencarnar novamente e em que condições. Mas como a cada um é dado segundo as suas obras, todo o empenho, todo o trabalho, toda a dedicação que a gente determina, que a gente executa, efetua aqui na Terra, acaba melhorando as nossas próprias condições futuras, né? Ou ainda, o que é muito interessante a gente analisar, e o próprio Evangelho traz isso, segundo o Espiritismo, né? Se a gente se prepara, a gente tem condições de mais trabalho ainda, né? A gente se preparando, não é que você vai ganhar férias lá na frente. Ouçamos o Senhor Jesus, meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Então, quanto mais a gente se prepara, mais possibilidades nós teremos de um trabalho ainda maior. Para quê? Para acelerar a evolução do espírito, do nosso espírito. Então, existe uma questão pessoal, mas ao mesmo tempo coletiva, porque somos seres sociais, seres coletivos. Ninguém progride sozinho, não existe essa possibilidade. Mesmo porque o nosso próprio projeto reencarnatório, como citou o Dr. Aguinaldo, ele é avaliado e abalizado e ajustado por outros espíritos muito mais experientes que, em nome da providência divina, da justiça divina, nos socorrem para que a gente esteja no lugar certo, do jeito certo, para também fazer o que é certo. Então nós somos socorridos, né? Nessa questão ainda vale a pena a gente se lembrar de São Vicente de Paulo, lá na questão 888 do Livro dos Espíritos. Assim como nós estamos sendo socorridos e ajudados para progredir, nós temos o mesmo dever para fazer com aqueles que dependem de nós. Então, é pessoal, mas o resultado vai ser coletivo. Tem uma passagem no livro Palavra de Vida Eterna, a lição 132, em que o Emmanuel vai comentar sobre uma colocação de Paulo, quando ele diz assim, uma carta que ele escreveu ao Timóteo: apresenta-te a Deus, para que ele possa analisar o aproveitamento do teu espírito. Cumpra bem o seu dever e tenha a sua consciência tranquila. Então veja, ele fez essa observação para Timóteo, porque às vezes a gente vai dizer assim, você quando for apresentar para Deus, você tem que ter uma auréola de santidade, você tem que fazer isso, aquilo. Olha, o Paulo orientou Timóteo que era só cumprir o dever dele, com honestidade. Não precisa a gente querer fazer muita coisa, porque às vezes tem pessoas que acham que precisa frequentar uma religião e ter um cargo e fazer isso, aquilo, e às vezes dentro da religião faz muita coisa, mas lá fora faz muito pouco. A gente vê o Emmanuel comentando em questão de prioridade no livro Consolador. A prioridade nossa é a família. Em segundo lugar, o trabalho. Em terceiro, a religião. Então, veja, nós precisamos cuidar da família. Esse é o primeiro ponto, que diz André Luiz que a família destituída ou desencontrada, todas as conquistas lá fora é quase nada. Então nós precisamos cuidar da família. Cuidar da família significa estar zelando pelo bem-estar das criaturas, para que elas possam desincumbir-se das suas tarefas. O nosso trabalho, nós temos que trabalhar, como o Navarro mesmo disse, que Jesus colocou isso, meu pai trabalha e eu também todos os dias. Nós temos que trabalhar para sermos úteis. Estamos cumprindo um dever que é para benefício nosso. E a religião, lógico, é onde nós vamos aprender como nós devemos nos conduzir para aproveitar bem a nossa existência, com a consciência tranquila do dever cumprido. Se nós desencarnarmos com o cumprimento do dever, com a consciência tranquila, já está ótimo. Não precisamos dar um salto quântico, achar que nós temos que ser seres angélicos e voltar para lá santificados, mesmo porque isso não vai acontecer. Nós
salvo criaturas que já vêm com a bagagem muito grande, que vai colocar em prática essa bagagem e vai voltar já reconhecido. Mas nós que somos espíritos imperfeitos, nós precisamos nos ater ao dia a dia. O que eu tenho que fazer hoje? Faça. Amanhã, de novo. E o Santo Agostinho está sempre nos dando uma lição, né? Na 919 do Livro dos Espíritos, ele fez essa colocação com muita propriedade. Faz uma análise à noite, o que você fez durante o dia. Se você fez coisas legais, ótimo. Se não, no outro dia, tenta refazer isso, reparar, porque de outra forma você não vai estar em paz com a consciência. Então, aproveitar bem a vida, que esse comprometimento com a vida é nos ater aos nossos deveres, que não são tão complicados, não é, Navarro? Não, de forma alguma. E o Evangelho nos ajuda sobre isso, né? Quando a gente analisa, por exemplo, a tão conhecida parábola dos talentos. Os talentos são distribuídos segundo a capacidade de cada um, disse o Senhor Jesus. O que significa dizer que cada encarnação nossa, a gente vem com possibilidades adequadas à nossa necessidade evolutiva. O próprio Livro dos Espíritos nos diz que às vezes a gente encarna a partir de numa determinada condição, distante do progresso que já adquirimos em outras áreas. Então não significa que a gente não está pronto aqui para fazer isso ou aquilo. Nós estamos preparados pela vida para fazer o que foi programado para esta vida. Então, falar que a gente não recebeu isso, não recebeu aquilo, não tem isso ou não tem aquilo, é um engano que a gente comete. Então, na parábola dos talentos, está bem claro que a necessidade que nós temos é de pôr esses talentos em movimento, seja um, seja dois ou seja cinco. A obrigação natural nossa, que é o compromisso que nós assumimos antes de reencarnar, é de pôr esses talentos, por mínimos que sejam, em movimento. Mas a gente se pega muito aqui na Terra se comparando, né? Fulano tem muito mais possibilidade que eu, ele que faça, né? Não sei por que estão cobrando de mim, as minhas possibilidades são tão pequenas, mas cada um de nós tem que ser útil a si mesmo a partir dos talentos que tem nas mãos. E vale a pena lembrar mais uma vez, né? O capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo tem a mensagem à melancolia. E o benfeitor espiritual, François de Geneve, diz para nós que a primeira missão, como levantou o doutor Aguinaldo aqui, nas palavras de Emmanuel, é a família. Ora, esse é um ambiente que todos nós temos tarefa a cumprir, todos nós temos deveres a cumprir, todos nós temos algo para fazer. É bem verdade que a gente não precisa se tornar um capacho, não é isso. A gente precisa fazer aquilo que está ao nosso alcance, dentro de um processo também de educação do próximo. Então, nós não viemos aqui só para servir. A gente também veio para servir quando formos instados, mas para ajudar a pessoa também a se desenvolver no campo do servir. Ajudá-la a se desenvolver no campo das suas próprias competências, né? Para isso, nós somos chamados na vida de relação. Não é assumir o encargo de viver a vida alheia, mas ajudar a pessoa a aprender a pescar, né? Nesse sentido, todos nós podemos fazer qualquer coisa onde estivermos, em quaisquer condições. A vida, Paulo de Tarso, né? O encargo é pessoal, mas para uma coisa coletiva, né? Divina. Ou seja, Deus usa das atribuições de cada um de nós e da competência de cada um de nós, visando o progresso de todos, né? Quando o Senhor Jesus sai do mundo superior, né, no infinito que ele vive, para vir aqui, o que ele veio fazer? Ele veio acordar os nossos espíritos para a nossa potencialidade, para aquilo que nós temos. E o que é que ele vai dizer? Vocês poderão fazer muito mais coisas do que eu tenho feito, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda. Não é muita fé que a gente precisa ter, não. Uma coisinha muito básica. Por quê? Porque a vida sorri para nós. Se nós prestarmos atenção no dia a dia de nossas vidas, há muito mais coisas positivas acontecendo do que coisas ruins, negativas, que nós consideramos negativas. Mas onde estão os nossos olhos e a nossa atenção? Naquilo que a gente entende que não deveria ser daquele jeito quando a gente deixa de aproveitar as outras oportunidades. Então é uma questão de sintonia com o princípio de utilidade da vida, né? Com as obrigações naturais que nós temos de fazer o que precisa ser feito. Navarro, e como a gente ainda é contestado, né? Porque às vezes a gente até quer fazer as coisas mais ou menos certas, mas existe muita contestação.
Eu fico pensando, quando Jesus estava crucificado, muitas pessoas disseram para ele, oh, você não é o Messias? Sai daí, liberte-se, você não é o tal? Quer dizer, olha, se falar para Jesus isso, que é a ironia, que é uma agressão psicológica ao Cristo, lógico que agressão da parte de quem o fez, mas ele não se sentiu agredido porque ele sabia muito bem que eram criaturas ignorantes a ponto de ter pedido ao Pai perdão para aquelas criaturas que não sabiam o que estavam fazendo. Mas se Jesus foi cobrado, tipo assim, ó, se você é o bom, por que você não resolve o seu problema? A mesma coisa acontece, se está na mediunidade, mas você não está lá com os espíritos e eles não podem resolver seu problema? Você não tem os amigos lá? Chama os amigos para resolver teu problema. Ou, em outra situação, você não vem fazendo bem tanto tempo, já não era para esse problema seu estar resolvido, não era para você ter mais problema nenhum? Olha, sempre nós estamos sendo questionados a esse respeito, mas o que a gente tem que entender que nós estamos num mundo de expiação e provas, que aqui não é lugar da gente viver numa felicidade plena. Pelo contrário, o Cristo fez questão de frisar, nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. O que significa? Que nós temos que entender que é com as adversidades que nós vamos crescer. Ninguém cresce com tudo de mão beijada. Pelo contrário, a gente vai só passar pela vida. O Emmanuel disse isso. A pessoa que passa pela vida com todos os desejos satisfeitos é um desertor da vida. Apenas viveu, mas não evoluiu, não cresceu, não sofreu, então não logrou o benefício da vivência do sofrimento. Porque é com o desafio, com a dificuldade que nós vamos crescer. Ninguém cresce sem enfrentar as dificuldades. Eu digo que sempre a problemática traz a solução, mas você tem que enfrentá-la. A solução está lá, mas você tem que enfrentá-la. Então nós vamos enfrentar desde o relacionamento, diante dos nossos comportamentos, diante dos nossos pensamentos, sempre criaturas que vão estar numa outra sintonia e vão nos questionar. Mas se nós estivermos firmes nesse propósito, engajados nesse compromisso de estar vivendo os nossos deveres, nossas obrigações, nós não vamos deixar levar por essas criaturas que têm pensamentos em desalinho e tentam nos tirar daquele roteiro, daquela rotina que nós estamos implementando para o nosso progresso. O parâmetro é o Evangelho, é aquilo que nós aprendemos na doutrina espírita. Por isso que eu sempre falo, eu tenho absoluta certeza que eu estou no caminho certo, embora eu não esteja certo no caminho. Então, é uma questão de tempo. É muito interessante a forma como a gente raciocina diante das condições da vida, né? A gente tem por mania achar que as coisas acontecem mais facilmente para os outros do que para a gente, né? Mas a gente precisa prestar um pouquinho de atenção e refletir um pouco mais na própria mensagem da parábola dos talentos. Quando o Senhor Jesus disse que aquele talento que não foi utilizado, aquele talento que foi conspurcado, aquele talento que a gente não tirou proveito, ele nos faltará numa próxima oportunidade, que é justamente para a gente aprender, através das consequências, o valor que a gente precisa dar para as coisas. Então nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que a gente deixa de fazer e aquilo que a gente não deve, fazer porque alguém tem possibilidade maior e não faz. A cada um é dado segundo as suas obras. Então quando o espírito vai reencarnar, ele obedece naturalmente à lei natural. Então, se eu não tirar proveito dessas possibilidades que eu tenho aqui nessa existência, com que direito eu pedirei novas possibilidades ou maiores possibilidades na vida da frente? Nós não fazemos isso com os nossos próprios companheiros de existência, os nossos subordinados. A gente não dá uma condição melhor para aquele que não fez jus com a condição que tinha. Então, a vida se nos apresenta como um ensaio para o futuro, não é? Aquilo que já se diz, não só no campo da psicologia, mas dentro da própria doutrina, nós vivemos um estado de devir psicológico. Nós estamos hoje construindo as nossas possibilidades de amanhã, né? À medida em que a gente usa bem aquilo que é, ou
usar bem em termos, porque às vezes a gente não tem essa competência toda, tem na intenção, mas não está bem preparado, né? Então, à medida que a gente se esforça, que a gente busca a solução, nos será dado mais possibilidades para que a gente possa progredir mais rapidamente. Então, esse processo de devir, daquilo que há de vir, tem como consequência aquilo que nós mesmos estamos fazendo. Né? Volta à questão, o que é que eu tenho feito da minha vida com as pessoas que estão ao meu redor? Quais são as possibilidades que eu tenho para melhorar a vida de quem quer que seja e da própria sociedade? Nós precisamos fazer esse questionamento, porque é o que a nossa própria consciência vai nos cobrar quando voltarmos ao mundo dos espíritos. Não haverá um julgamento por parte de Deus daquilo que foi feito ou não foi feito. Nós mesmos vamos entrar de novo à frente do nosso próprio planejamento reencarnatório e vamos ver que a gente se deixou levar aqui por modismos, por comodismo, por inércia, pelo deixa para lá, amanhã eu faço, e pode ser que esta noite seja pedida a nossa alma, disse o Senhor Jesus. Então nós não temos tempo mais para perder com coisas inúteis. Nós precisamos ser úteis a nós próprios e, sobretudo, úteis àqueles que estão junto conosco, porque sendo úteis para Ele, nós seremos para nós mesmos. Quando Jesus colocou, se não sois fiéis nas pequenas causas, que dirá nas grandes? Então, nós estamos aqui hoje, encarnadas, vivendo pequenas causas. Não tem nada de grande o que nós estamos fazendo, é muito pequeno o que nós estamos fazendo. Agora, se nós quisermos amanhã pleitear uma grande causa ou fazer um grande trabalho, nós temos que primeiro nos desincumbir dessa tarefa de agora, que é uma pequena causa. De outra forma, não estaremos credenciados para fazermos um trabalho muito grande. Jesus deu um recadinho que eu acho que ajudaria muito a gente dar vamos dizer, pelo menos um lenitivo para a nossa própria consciência, dizer, não, até que eu fiz alguma coisa. Ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente, mas eu vos digo, amai o inimigo, fazei o bem pelos que vos odeiam, orai pelos que vos perseguem e caluniam, e bendizei os que vos maldizem. Então, se a gente quiser viver mais ou menos em paz, quites com a consciência, vamos ouvir essa proposta de Jesus. O inimigo, ora por ele, deixa para lá, não fica alimentando maneira de retaliação, de agressão, porque isso vai conspurcar a sua própria mente. Você vai ficar com a sua mente destruída, ou pelo menos muito afetada, com pensamentos negativos, visando o mal de alguém. Se alguém o infelicitou e precisar de você um dia, ajuda, porque o que faz a diferença é ajudar o próximo. Orar por aqueles que nos perseguem e caluniam. Ora por aquela pessoa que às vezes quer o seu mal, que tem inveja, coisa e tal. E não falar mal de ninguém. Procura não falar mal de ninguém. Porque Jesus foi enfático, deixou isso muito claro. Aquele que disser raca, ou seja, ser imprestável, é condenado ao fogo do inferno. É a consciência que é esse inferno que Jesus fez referência. De amanhã ou depois nós nos darmos conta que nós falamos mal de alguém. Olha, se nós temos defeitos, a espiritualidade tem profunda complacência para conosco, nos dá oportunidade, nos dá quantas necessárias for para a gente crescer e progredir, por que nós precisamos estar falando mal do outro, denegrindo a imagem do outro, quando nós somos ainda espíritos imperfeitos e a espiritualidade tem, vamos dizer, boa vontade para conosco? Então, o cumprimento desse dever, dessa tarefa que nós estamos levando a efeito agora, não é tão complicado. Nós precisamos buscar Jesus como modelo e guia, de preferência a doutrina espírita, que traz tanto subsídio para a gente analisar onde estão as nossas falhas, que devam ser trabalhadas, para que a gente pleiteie amanhã ou depois voltar aqui numa condição melhor. Vale a pena, meus amigos, para irmos encerrando as nossas reflexões, nos lembrarmos do grande Paulo de Tarso. Aliás, ainda Saulo de Tarso, que é quando o Senhor Jesus aparece para ele e ele acaba por perguntar, Senhor, o que queres que eu te faça? E o que eu diria ao Senhor Jesus para nós, se nós fizéssemos essa mesma pergunta? Ele diria tão somente para que nós nos amássemos uns aos outros.
ou seja, nos ajudássemos uns aos outros. Nisso nós encontraríamos ressonância com o seu evangelho, com ele mesmo e a própria felicidade, porque à medida em que a gente equilibra o nosso entendimento e as nossas atitudes com aquilo que a vida nos propõe, nós estamos indo de acordo com a lei de Deus que está na nossa própria consciência. E os benfeitores espirituais dizem que a nossa felicidade ou a nossa infelicidade está justamente no distanciamento nosso em relação à lei de Deus que está na nossa consciência. Pois é, se nós nos tornarmos úteis às pessoas e a nós próprios, nós estaremos indo de encontro à lei de Deus, que é a lei de amor. E com isso a gente vai se sentir muito mais feliz. Se a gente não fizer o que precisa ser feito, nos encargos que a vida nos propõe, nós haveremos de nos distanciar da lei de Deus e, consequentemente, adentraremos períodos de sombra e de sofrimento para nós mesmos. Está em nossas mãos e que nós saibamos compreender isso e decidir para trabalhar sempre com Jesus e, claro, nunca sem Kardec, que explica Jesus como ninguém explicou até hoje na Terra. Nosso muito obrigado a todos pela presença. Fica o convite aqui para a próxima semana estarmos juntos para darmos sequência ao estudo do livro Ceifa de Luz.